Olá, bem-vindo ao canal Desenvolva Seu Poder Alfa e juntos vamos desenvolvê-lo ao máximo. Agora vamos para mais um resumo de livro de sucesso. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, escrito por C.S. Lewis, é uma obra de ficção epistolar que apresenta uma série de cartas de um demônio sênior chamado Screwtape a seu sobrinho e aprendiz, Wormwood. Através dessas cartas, Screwtape ensina Wormwood a arte de conduzir uma alma humana à condenação. O livro é uma sátira que explora a natureza humana, as tentações e os perigos espirituais, oferecendo uma visão profunda e crítica sobre a moralidade e a espiritualidade cristã. Estrutura do livro. O livro é composto por 31 cartas, cada uma abordando um aspecto diferente das tentações humanas e estratégias que os demônios podem usar para afastar as almas de Deus. A seguir, um resumo detalhado de cada carta. Carta 1. A importância da distração. Conteúdo. Screwtape explica que a melhor maneira de desviar um ser humano do caminho certo é através da distração. Ele sugere a Wormwood que deve manter o paciente, o humano-alvo, preocupado com o mundano e não permitir que ele pense profundamente em questões espirituais. Técnicas. Distrair o paciente com trivialidades e manter sua mente superficial para evitar que ele descubra verdades espirituais profundas. Carta 2. Aproveitando a hipocrisia da religião. Conteúdo. Wormwood é aconselhado a explorar as falhas e hipocrisias dos cristãos ao redor do paciente para desencorajá-lo e afastá-lo da igreja. Técnicas. Fazer o paciente notar as imperfeições nos outros cristãos para semear dúvidas sobre a fé e a autenticidade da religião. Carta 3. Manipulando as relações familiares. Conteúdo. Screwtape discute como as relações familiares podem ser usadas para criar tensões e conflitos. Ele sugere que Wormwood deve fazer o paciente sentir irritação e desgosto por sua mãe. Técnicas. Explorar pequenas irritações e transformá-las em ressentimentos profundos, causando divisão e amargura. Carta 4. A distração. Durante as orações. Conteúdo. Screwtape aconselha Wormwood a manter o paciente distraído durante suas orações, sugerindo que ele deve pensar em imagens e sentimentos em vez de realmente se concentrar em Deus. Técnicas. Incentivar a oração superficial, sem foco ou intenção, para torná-la ineficaz. Carta 5. Explorando o medo e a guerra. Conteúdo. Com a eclosão da guerra, Screwtape discute como o medo e a ansiedade podem ser usados para enfraquecer a fé do paciente. Técnicas. Usar a incerteza da guerra para semear medo, desespero e afastar o paciente da confiança em Deus. Carta 6. A ansiedade e o futuro. Conteúdo. Screwtape recomenda que Wormwood mantenha o paciente preocupado com o futuro, em vez de focar no presente ou na eternidade. Técnicas. Encorajar preocupações e ansiedade sobre o que está por vir, desviando a atenção do paciente de suas responsabilidades atuais e de sua fé. Carta 7. O uso do fanatismo. Conteúdo. Screwtape sugere que o paciente deve ser conduzido ao fanatismo, seja político ou religioso, como uma forma de desviar sua atenção do verdadeiro foco espiritual. Técnicas. Exagerar a importância de causas terrenas para afastar o paciente da moderação e do equilíbrio espiritual. Carta 8. O desânimo espiritual. Conteúdo. Screwtape fala sobre as ondas da vida espiritual, períodos de altos e baixos, e como Wormwood pode explorar os baixos para desencorajar o paciente. Técnicas. Aproveitar momentos de desânimo e cansaço espiritual para enfraquecer a fé e a determinação do paciente. Carta 9. O prazer e a decepção. Conteúdo. Screwtape explica como o prazer pode ser usado como uma ferramenta para afastar o paciente de Deus, desde que seja excessivo ou mal direcionado. Técnicas. Corromper os prazeres naturais e usá-los para criar hábitos de vício ou distração. Carta 10. A influência de más companhias. Conteúdo. Screwtape aconselha Wormwood a usar as más companhias para influenciar o comportamento e as escolhas do paciente. Técnicas. Encorajar o paciente a valorizar a opinião dos outros acima de sua própria consciência e discernimento espiritual. Carta 11. A importância do humor. Conteúdo. O humor pode ser uma ferramenta poderosa, desde que seja usado de maneira a trivializar o pecado ou ridicularizar a virtude. Técnicas. Usar o humor para diminuir a seriedade do pecado ou desviar o paciente de considerações sérias. Carta 12. A lentidão do desvio. Conteúdo. Screwtape descreve como o desvio espiritual é mais eficaz quando é lento e imperceptível. Técnicas. Introduzir gradualmente o pecado na vida do paciente para que ele não perceba o quanto está se afastando de Deus.
Carta 3. O perigo do arrependimento. Conteúdo. Wormwood é repreendido por permitir que o paciente experimente um verdadeiro arrependimento, o que enfraquece a influência demoníaca. Técnicas. Desencorajar o arrependimento e promover a racionalização do pecado. Carta 14. O uso da humildade. Conteúdo. Screwtape discute como a verdadeira humildade pode ser perigosa para os demônios, mas também como a falsa humildade pode ser usada em benefício deles. Técnicas. Promover uma falsa humildade que leva ao orgulho disfarçado. Carta 15. A manipulação do tempo. Conteúdo. Screwtape explica a importância de manter o paciente focado no futuro ou no passado, e não no presente, onde ele está mais próximo de Deus. Técnicas. Distrair o paciente do presente, onde ele pode experimentar a presença de Deus, e focá-lo em arrependimentos do passado ou ansiedades sobre o futuro. Carta 16. A Igreja e o ódio à missa. Conteúdo. Screwtape orienta Wormwood a fazer com que o paciente veja a igreja como uma comunidade social, ao invés de um local de adoração verdadeira. Técnicas. Explorar as divisões e hipocrisias dentro da igreja para desiludir o paciente. Carta 17. O uso da gula. Screwtape descreve como a gula, especialmente em formas sutis, pode ser um meio eficaz de levar o paciente ao pecado. Técnicas. Promover uma obsessão pela comida ou bebida, mesmo em formas socialmente aceitáveis. Carta 18. O amor e a luxúria. Conteúdo. Screwtape discute a diferença entre amor verdadeiro e luxúria, sugerindo que Wormwood deve distorcer a ideia de amor no paciente. Técnicas. Confundir luxúria com amor, promovendo relações superficiais e baseadas em desejo físico. Carta 19. O casamento. Conteúdo. Screwtape fala sobre o casamento, dizendo que ele deve ser visto como um meio de autossatisfação e não de compromisso e sacrifício mútuo. Técnicas. Incentivar uma visão egoísta do casamento, onde a satisfação pessoal é priorizada sobre o amor e a devoção. Carta 20. A tentação sexual. Conteúdo. Screwtape oferece conselhos sobre como usar a sexualidade humana para afastar o paciente da pureza e da santidade. Técnicas. Encorajar o comportamento promíscuo e a objetificação do parceiro. Carta 21. A importância da propriedade. Conteúdo. Screwtape explora como o conceito de propriedade pode ser usado para semear orgulho, ganância e ciúmes. Técnicas. Fomentar um sentimento exagerado de posse sobre pessoas, bens e até mesmo o tempo. Carta 22. A beleza e o imaginário. Conteúdo. Screwtape analisa como as percepções de beleza podem ser manipuladas para criar expectativas irreais e descontentamento. Técnicas. Explorar a vaidade e o desejo por beleza superficial. Carta 23. A importância da política. Conteúdo. Screwtape recomenda que Wormwood incite o paciente a se envolver excessivamente em questões políticas, afastando-o das questões espirituais. Técnicas. Usar a política para criar divisões, ressentimentos e uma falsa sensação de retidão. Carta 24. O orgulho intelectual. Conteúdo. Screwtape fala sobre o perigo do orgulho intelectual, que pode levar o paciente a desprezar os outros e a questionar sua própria fé. Técnicas. Promover o orgulho intelectual e o desprezo por pessoas de fé simples. Carta 25. A mudança como uma arma. Conteúdo. Screwtape explica que a busca constante por novidades e mudanças pode ser usada para desviar o paciente do que é verdadeiro e constante. Técnicas. Incentivar uma obsessão por novidades, deixando o paciente insatisfeito com o que já possui. Carta 26. O perigo da verdadeira caridade. Conteúdo. Screwtape adverte que a verdadeira caridade é perigosa para o trabalho dos demônios, mas que a falsa caridade pode ser manipulada. Técnicas. Encorajar a caridade que é feita por motivos egoístas ou para ganhar reconhecimento. Carta 27. A oração e o perigo da ação divina. Conteúdo. Screwtape discute o poder da oração e como Wormwood deve fazer de tudo para impedir que o paciente experimente uma verdadeira conexão com Deus através dela. Técnicas. Distrair o paciente durante a oração e desencorajá-lo de esperar respostas tangíveis de Deus. Carta 28. A vida e a morte. Conteúdo. Screwtape reflete sobre a importância de manter o paciente com medo da morte e preocupado com a vida terrena. Técnicas. Promover o medo da morte e a obsessão pela sobrevivência física acima da vida espiritual. Carta 29. O desespero e o orgulho. Conteúdo. Screwtape analisa como o desespero pode ser usado em conjunto com o orgulho para levar o paciente ao desânimo total e à descrença. Técnicas. Explorar o desespero como uma ferramenta para quebrar a fé do paciente, associando o orgulho ao sentimento de inutilidade.
Carta 30. O sofrimento e a resiliência. Conteúdo. Screwtape nota que o sofrimento pode tanto afastar o paciente de Deus quanto levá-lo a uma fé mais profunda, dependendo de como ele reage. Técnicas. Tentar fazer com que o paciente veja o sofrimento como uma injustiça e culpe Deus por ele. Carta 31. A derrota final. Conteúdo. No final, o paciente morre e é levado ao céu, o que marca a derrota completa de Wormwood e de Screwtape. Screwtape expressa sua frustração e admite a superioridade do amor divino sobre as tentações demoníacas. Reflexão. A carta final oferece uma visão sobre a inevitabilidade da graça e do amor de Deus, superando todas as tentativas demoníacas de desviar a alma humana. Conclusão. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É uma obra profunda e espiritualmente rica, que usa a sátira para revelar as sutilezas das tentações que todos enfrentamos. Cada carta expõe uma nova estratégia demoníaca, mostrando como as pequenas escolhas diárias podem ter um impacto significativo no caminho espiritual de uma pessoa. C.S. Lewis usa o humor negro e a ironia para desafiar os leitores a examinar suas próprias vidas e a reconhecer as formas sutis com que podem ser desviados do caminho da fé e da retidão. Esperamos que você tenha apreciado este breve resumo do livro. Para obter uma compreensão mais profunda e ampliar seu conhecimento, recomendamos a leitura completa da obra, que é repleta de conteúdo valioso. Vamos disponibilizar um link onde você pode adquirir o livro. Compartilhe nos comentários o que mais ressoou com você e como isso impactou seu desenvolvimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este conteúdo com quem possa se beneficiar.